É possível que você tenha visto os proclamas, mas lembre bem disto: eu não me casarei. Ele foi terrivelmente bêbado, escandalizar a vizinhança daquela que seria sua mulher, tendo assim recorrido ao vício para desvencilhar-se de um perjúrio para com a pobre morta cuja imagem vivia sempre nele e que admiravelmente cantara em seu Annabel Lee. Portanto, considero num grande número de casos a premeditação como um fato seguro e certo. Além disso, li num longo artigo do Southern Literary Messenger, a mesma revista na qual começou a sorte, que nunca a pureza, a perfeição do seu estilo, nunca a clareza do seu pensamento, nunca seu ardor pelo trabalho foram alterados por esse terrível hábito, que a elaboração de suas melhores passagens precedeu ou seguiu-se uma dessas crises, que após a publicação de Eureka ele se entregou deploravelmente ao vício e que em Nova York, na mesma manhã em que se publicou O Corvo, quando o nome do poeta estava em todas as bocas, ele atravessava a Broadway cambaleando de maneira ultrajante. Observe que as palavras precedeu, seguiu-se implicam que a embriaguez poderia servir tanto de excitante como de tranquilizante. Ora, é incontestável que, assim como nessas impressões fugidias e surpreendentes, tanto mais surpreendentes no seu retorno quanto mais são fugidias, que seguem às vezes um sinal externo, uma espécie de advertência, como o toque de um sino, uma nota musical, ou um perfume esquecido, e que são elas mesmas seguidas de um acontecimento semelhante a um outro já conhecido e que ocupava o mesmo lugar no encadeamento anteriormente revelado. Assim, como nesses singulares sonhos periódicos que frequentam nosso sono, existe na embriaguez não apenas encadeamentos de sonhos, mas séries de raciocínios que necessitam para se reproduzir do meio que os gerou. Se o leitor me seguiu sem repulsa, já adivinhou a minha conclusão. Creio que em muitos casos, certamente não em todos, a bebedeira de Poe era um recurso mnemônico, um método de trabalho, método eficaz e mortal, mas apropriado à sua natureza apaixonada. O poeta, aprender a beber como um literato cuidadoso, dedica-se aos cadernos de notas. Ele não podia resistir ao desejo de reencontrar as visões maravilhosas ou tremendas, as ideias sutis que encontrara numa tempestade precedente. Eram velhos conhecidos que o atraíam imperativamente e, para reatar com eles, tomava o caminho mais perigoso, porém o mais curto. Uma parcela daquilo que hoje faz o nosso prazer foi o que o matou. Quarto. Das obras desse gênio singular tenho pouca coisa a dizer. O público revelará o que delas pensa. Talvez para mim fosse difícil, mas não impossível, desenredar o seu método, explicar o seu procedimento, sobretudo na parte de suas obras cujo efeito reside numa análise bem conduzida. Eu poderia introduzir o leitor nos mistérios de sua fabricação, estender-me longamente sobre o elemento de caráter que fez o americano regozijar-se com uma dificuldade vencida, com o enigma decifrado, com um esforço bem-sucedido, que o leva a divertir-se com uma volúpia infantil e quase perversa no mundo das probabilidades e das conjecturas e a criar notícias apócrifas, nota de rodapé. Baudelaire refere-se a imposturas jornalísticas, isso é, relatos fictícios em tom realista, que esgotavam as edições dos jornais, como no caso do conto de Poe, The Balloon Hoax, estampado no New York Sun em 13 de abril de 1844, fim da nota de rodapé, às quais sua arte sutil deu uma vida verossímil. Ninguém negará que Poe seja um impostor maravilhoso, e sei que reservava sua estima para uma outra parte de suas obras. Tenho algumas considerações mais importantes a fazer, aliás, muito breves. Não é por seus milagres materiais, os quais, no entanto, fizeram a sua nomeada, que lhe será dado conquistar a admiração das pessoas que pensam. É por seu amor ao belo, por seu conhecimento das condições harmônicas da beleza, por sua poesia profunda e plangente, não obstante elaborada, transparente e correta como uma joia de cristal, por seu admirável estilo puro e estranho, cerrado como a malha de uma armadura,
complacente e minucioso, no qual a mais leve intenção conduz suavemente o leitor a um objetivo desejado, e, enfim, sobretudo pelo seu gênio bem especial, por esse temperamento único que lhe permitiu pintar e explicar de uma maneira impecável, surpreendente e terrível a exceção dentro da ordem moral. Diderot, para tomar um exemplo em 100, é um autor sanguíneo. Poe é o escritor dos nervos e até de algo mais, e o melhor que conheço. Em suas obras, todo o começo é atraente, sem violência, como um turbilhão. Sua solenidade surpreende e mantém o espírito alerta. Sente-se logo de início que se trata de algo grave. E lentamente, pouco a pouco, desenrola-se uma história cujo interesse repousa sobre um imperceptível desvio do intelecto e sobre uma hipótese audaciosa, sobre uma dosagem imprudente da natureza no amálgama das faculdades. O leitor, envolvido pela vertigem, é forçado a seguir o autor em suas arrebatadas deduções. Nenhum homem, repito, narrou com igual magia as exceções da vida humana e da natureza, os ardores de curiosidade da convalescença, os finais da estação carregados de esplendores irritantes, o tempo quente, úmido e brumoso, quando o vento sul amolece e distende os nervos como cordas de um instrumento, quando os olhos se enchem de lágrimas que não vêm do coração. A alucinação, primeiro dando lugar à dúvida, em seguida convicta e impassível como um livro, o absurdo instalando-se na inteligência e governando-a com uma lógica assustadora. A histeria usurpando a vez da vontade, a contradição estabelecida entre os nervos e o espírito, e o homem discorde a ponto de exprimir a dor pelo riso. Analisa o que há de mais fugidio, pesa o imponderável e descreve nesse modo minucioso e científico, cujos efeitos são terríveis, todo esse imaginário que flutua em torno do homem nervoso e o conduz à desgraça. Até o ardor com que se entrega ao grotesco por amor ao grotesco e ao horrível por amor ao horrível, ajuda-me a verificar a sinceridade da sua obra e a concordância entre o homem e o poeta. Já salientei que em diversos homens esse ardor era com frequência o resultado de uma grande energia vital inutilizada, algumas vezes de uma teimosa castidade e também de uma profunda sensibilidade recalcada. A volúpia sobrenatural que o homem pode experimentar ao ver correr seu próprio sangue, movimentos súbitos, violentos, inúteis, os fortes gritos lançados ao ar sem que a mente tenha ordenado a goela, são fenômenos classificáveis na mesma ordem. No seio dessa literatura onde o ar é rarefeito, o espírito pode experimentar essa vaga angústia, esse medo pronto para as lágrimas e esse mal-estar no coração que habitam lugares imensos e singulares. Mas a admiração é mais forte e, além disso, a arte é tão grande. Nela, o pano de fundo e os acessórios são apropriados aos sentimentos das personagens. Solidão da natureza ou agitação das cidades, tudo nela é descrito nervosa e fantasticamente, como nosso Eugène Delacroix, que levou sua arte à altura da grande poesia, Edgar Poe, gosta de movimentar suas figuras sobre fundos violáceos e esverdeados, onde se revelam a fosforescência da podridão e o cheiro da tempestade. A natureza, dita inanimada, participa da natureza dos seres vivos e, como eles, estremece de um tremor sobrenatural e galvânico. O espaço é aprofundado pelo ópio. Nele, o ópio empresta um sentido mágico a todas as cores e faz vibrar todos os ruídos com uma sonoridade bem expressiva. Às vezes, vistas magníficas, cheias de luz e de cor, abrem-se repentinamente em suas paisagens e vê-se aparecer ao fundo cidades orientais e arquiteturas vaporizadas pela distância, nas quais o sol despeja chuvas de ouro. As personagens de Poe, ou antes, a personagem de Poe, o homem de faculdades superagudas, o homem de nervos laços, o homem cuja vontade ardente e paciente lança um desafio às dificuldades, aquele cujo olhar fica hirto como a rigidez de uma espada sobre objetos que aumentam à medida que os olha, é o próprio Poe.
e suas mulheres, todas luminosas e doentes, morrendo de extravagantes e falando com uma voz que se assemelha à música, também são ele, ou ao menos por suas aspirações estranhas, por seu saber, por sua melancolia incurável, elas participam bastante da natureza do seu Criador. Quanto à sua mulher ideal, a sua titana, ela se revela sob diferentes retratos espalhados em suas poesias, tão pouco numerosas. Retratos, ou antes maneiras de sentir a beleza, que o temperamento do autor aproxima e confunde numa unidade vaga mas sensível, e nos quais vive talvez mais delicadamente que Alhures esse amor insaciável do belo, que esse é o grande título, ou seja, o resumo dos seus títulos à afeição e ao respeito dos poetas. Reunimos sob o título Histórias Extraordinárias diversos contos escolhidos em meio à obra completa de Poe. Essa obra é constituída por um número considerável de contos, de uma quantidade não inferior de artigos críticos e de artigos diversos, de um poema filosófico, Eureka, de poesias e de um romance puramente humano, The Narrative of Arthur Gordon Pym, 1838, Se ainda encontrar, como espero, ocasião para falar desse poeta, farei a análise de suas opiniões filosóficas e literárias, já que a tradução da obra completa teria poucas chances de sucesso junto a um público que prefere bem mais a diversão e a emoção à mais importante verdade filosófica. Tradução de André Pacheco.